Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou a Adriana Paulino, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Nesta edição destacamos o Dia do Intérprete de Libras com a Laís de Jesus. Nós vamos explorar a importância dos intérpretes na promoção da inclusão e da acessibilidade para as pessoas surdas. Conheça sobre os desafios, as experiências e o impacto dessa profissão essencial para a comunidade e a igualdade de oportunidades. Seja muito bem-vinda, Laís, ao Entrevistas DPE. Obrigada, gente. Laís, o que motivou você a se tornar um intérprete de Libras? Então, antes eu sonhava em ser médica, né? Consegui uma nota boa no tempo do Enem, mas não consegui alcançar a nota de corte. E minha segunda opção sempre foi Letras Libras, que é o curso que a gente faz, bacharel, para poder se tornar uma tradutora intérprete, né? Mas o que me motivou principalmente foi na época do ensino médio, que eu estudava no Colégio Gonçalves Dias, e lá a gente fazia o curso técnico de informática. E eu tinha uma amiga surda. Só que até o terceiro ano, a gente faz 4 anos de curso, esse curso técnico, e até o terceiro ano nós não tínhamos tradutor e intérprete. Então eu ficava ali meio que angustiada com a minha colega surda, que tinha que tentar entender sobre programação, sobre código, sobre layout, um monte de termos bem específicos do contexto de TI, e não tinha tradução para ela até o momento, né? Sempre teve uma luta da família para ter em todos os espaços tradutor e intérprete para ela, mas até aquele momento não tínhamos. Então eu meio que fui aprendendo, fui ajudando ela naquele momento, e aí depois que eu formei no colégio, aconteceu a possibilidade de eu entrar no Letras Libras, e hoje eu estou aqui, né, como tradutora e intérprete de Libras. Olha que bonito, e isso te incentivou, né? Você ter uma amiga surda, onde você se interessou, onde você teve empatia, não é verdade, Laís? Isso. Muito bonito. Isso mesmo. Quais são, assim, os principais desafios que você enfrenta na sua profissão hoje? Hoje eu acredito que, apesar de existirem leis que amparam o tradutor e intérprete, né, acerca da carga horária, acerca da formação, o mais difícil é não ter um órgão que dite como deve se portar um tradutor e intérprete. Por exemplo, para os médicos tem o conselho dos médicos, para os psicólogos tem o conselho dos psicólogos lá, onde eles têm o número de registro deles e rege toda a profissão desses profissionais, né? Nós, tradutores e intérpretes, ainda não possuímos isso, né? É uma luta bem grande que a gente corre atrás para poder regularizar de alguma forma, apesar de existir a lei, né? Eu te entendo. E aí também, contexto de trabalho, atualmente nós não temos concurso para nossa classe, então são diversos desafios, né? Mas eu acredito superá-los, né? Seria tipo assim um reconhecimento da função, não é verdade? Porque nós temos a lei do intérprete, né? Uhum. Mas não tem vamos dizer, um conselho que administre todo esse pessoal que já tem formação, que já atua no contexto de tradução e interpretação, sabe? Então, eu acho que seria extremamente importante esse movimento, tanto da parte do grupo de tradutores e intérpretes, né? Mas também a parte do próprio Estado, né? Como o Estado brasileiro, no caso. E como é o processo de formação para se tornar um intérprete de Libras? Conta pra gente a tua trajetória. Existe o Letras Libras, o curso de Letras Libras, e existe o curso de Letras Libras bacharelado e o curso de Letras Libras licenciatura. O curso de Letras Libras licenciatura geralmente forma professores de Libras, né? Pessoas que podem ensinar Libras, e também essas pessoas podem atuar como tradutores e intérpretes. As pessoas que se formam em Letras Libras de bacharelado, elas são formadas
para trabalharem especificamente com tradução e interpretação de língua de sinais, ou de língua brasileira de sinais, e pesquisa, né, desenvolvimento de pesquisa, etc., relacionadas ao contexto de tradução e interpretação de língua de sinais brasileira, etc. Entendi. Basicamente, mas pessoas que são formadas de acordo com a lei, no caso, pessoas que têm algum nível superior e têm uma especialização, geralmente podem atuar também, mas existem algumas discussões, alguns autores discordam uns dos outros acerca disso, né? Mas acontece dessa forma. Laís, você considera assim que tenha no mercado de trabalho uma carência muito grande em relação a ter poucos intérpretes? Eu acredito que o mercado de trabalho hoje ele é bem propício para nós, tradutores e intérpretes, né? Dá para a gente trabalhar, dá para a gente fazer bastante coisa, né? Em diversos âmbitos, seja âmbito particular ou público. Mas aqui no estado, especificamente, falta profissionais, não só formados, mas que tenham fluência, né? E que realmente tenham ética para atuar em lugares que eles realmente consigam fazer a tradução, né? Entendi. E qual a importância do Dia do Intérprete de Libras para a valorização da profissão? Nossa, que bom que tu perguntou isso, porque sempre acontece um equívoco, né? A gente agradece muito que as instituições públicas e todas as pessoas tenham lembrado no dia 26, nessa data específica, da nossa profissão como tradutor e intérprete, mas o dia 26 de julho é comemorado o Dia do Intérprete de Língua de Sinais Brasileira no estado de Santa Catarina. E muitas pessoas se confundem, né? Pensam que é a nível nacional, mas a nível nacional a gente tem o dia 30 de setembro, que é o Dia do Tradutor de Línguas Orais, e nós aí comemoramos também o nosso dia. Mas a gente se sente lisonjeado que nessa data do dia 26 de julho vocês tenham lembrado da nossa profissão e tenham feito vídeos, homenagens, né? A gente agradece bastante toda a comunidade de tradutor e intérprete, também a comunidade surda. Agradece essa lembrança que vocês fizeram vídeos falando da nossa profissão, nos apresentando. E hoje aqui eu tenho essa oportunidade de estar trazendo esse esclarecimento e agradecendo também as homenagens, né? Que maravilha, né? A sua profissão ela tem uma extrema importância. Você poderia também compartilhar alguma experiência marcante que teve como intérprete de Libras? Nossa, demais, tem muitas na verdade, né? Algumas eu não posso falar porque é mais do âmbito assim, de justiça, né? E como a ética profissional não me permite, Sim. Eu vou falar os casos mais simples, né? Sim, fica à vontade. Aconteceu uma situação que uma surda foi ter o bebezinho dela e no parto não tinha tradutor e intérprete, né? E aí a família dela me chamou, eles falaram que iam me pagar, etc., só que eles queriam que ela fosse entendida. E para mim, eu cheguei lá, eu aceitei, né? Tudo bem, cheguei lá e não queriam me deixar entrar. E aí eu falei, não, sou intérprete, a moça, aí eu falei o nome dela, ela é surda, ela precisa desse acompanhamento. E aí tentaram me barrar, tentaram me impedir. E ainda assim eu consegui entrar. E a gente fez ali o parto, foi bem emocionante, foi lindo. Ela ficou feliz de poder estar sendo entendida, né? Na sua completude, também está entendendo o que está se passando na sala, porque é um momento diferente, único, né? Isso, e um momento especial único. para mamães. Muito especial. Então foi bem impactante para mim, assim, foi uma das experiências que eu tive no contexto da saúde que me marcou bastante, né? Laís, nessa área você já tinha presenciado algo do tipo? É emocionante, né? Então, assim, eu já tinha feito alguns atendimentos no contexto de saúde, só que em consultas, né, ou então na emergência, mas algo como isso, tipo, ver uma criança nascendo foi extremamente diferente do que qualquer outra coisa que eu já tenha visto, assim, como tradutor e intérprete, né? Laís, a pergunta que não quer calar. Esse parto foi normal ou foi cesariana?
Foi normal. Nossa, foi Foi emocionante mesmo, normal, hein? foi assim, nossa, eu nunca tinha visto uma criança nascendo, então foi bem diferente para mim e foi bem impactante e para ela foi muito emocionante estar podendo compreender, né, no momento do parto, todo esse processo dela ali tá sentindo dor, mas ela tá conseguindo entender que o médico tá pedindo para ela respirar com calma, para ela empurrar, né, a barriga, todo esse processo do parto mesmo. Foi bem interessante, né? Mas Nossa, marcou bastante. que experiência, hein? E assim como com a presença de intérprete de Libras impacta na vida das pessoas surdas, como uma dessa sua história aí que você participou de um parto, né? Você pode nos contar mais alguma assim que te impactou, te emocionou? Tipo essa aí. Eu acredito que você vivenciou muitas histórias, né? Ah, sim, com certeza. Eu acho que para mim, eu não posso falar casos específicos, mas eu posso falar numa coisa mais geral, principalmente no Tribunal de Justiça ou até mesmo para a DPE, na Câmara de Conciliação. É muito importante a presença do tradutor e intérprete de Libras, né, para a comunidade surda nesses ambientes, porque, por exemplo, numa audiência do TJ, uma audiência criminal lá, a pessoa pode ser, que é inocente, ela pode ser liberta, né? Ou presa, caso aconteça um erro do tradutor, né? Intérprete ali naquele momento. Tem que ser preciso, né? E também essa coisa de estar entendendo o que está acontecendo, que teve vezes que a pessoa que estava sendo acusada de determinada coisa lá pôde compreender e o advogado, o juiz e as pessoas que estavam ali presentes na audiência também puderam compreender a versão dele, da pessoa, né? E ele acabou sendo... decidiram que ele ia ser liberto, vamos supor assim, né? Por causa que conseguiram ouvir todas as partes, conseguiram alinhar os depoimentos, todo o auto, e aí decidiram que aquela pessoa, que em algum momento já tinha sido presa, né? Ia ser liberta. E para mim foi emocionante. E para a pessoa também, que conseguiu compreender, conseguiu se expressar. Nossa. Foi liberta, a pessoa chorou, se emocionou, e eu fiquei emocionada também nesse sentido, né? Você não conseguiu claro segurar a lágrima? É claro que a gente não pode deixar a lágrima sair ali na hora, mas depois a gente fica refletindo sobre, né? E a gente fica imaginando, nossa, que bom que eu consegui fazer um bom trabalho aqui, que resultou em algo positivo, né? É gratificante, né? Vivenciar esses momentos, estar podendo falar, se comunicar por quem não pode ouvir, por quem não pode falar. É de suma importância a sua profissão. E quais são, assim, as principais habilidades e competências necessárias para ser um bom intérprete de Libras? Assim, ao meu ver, a gente está sempre em constante formação, né? Para qualquer profissão. A gente precisa estar sempre buscando coisas novas e estar desenvolvendo habilidades novas para exercer a nossa profissão com excelência, né? Então, para mim, basicamente, assim, existem algumas coisas que o tradutor e intérprete de Libras precisa ter. Primeiramente, fluência, né? Fluência na língua que ele está trabalhando. Se no caso Libras, ele precisa ter fluência tanto em português quanto em Libras. Então, ele precisa ter essa habilidade, né, de saber compreender bem o português e também compreender bem a Libras e fazer essa mediação entre essas duas culturas, né? A cultura surda e a cultura ouvintista. E é interessante, né, que para a gente fazer esse trabalho com uma certa habilidade, a gente tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre em contato com a comunidade surda para poder fazer traduções mais assertivas. Entendi. E como você lida, você ou os seus colegas de trabalho, como você lida com situações em que a tradução de Libras ela se torna mais complexa e desafiadora? No caso do contexto jurídico, contexto médico, são dois contextos que eu particularmente acredito que é um contexto que é bem... não sei se é a palavra delicado, mas é frágil,
qualquer termo que você não compreenda bem, você pode acabar fazendo uma tradução menos adequada para o contexto, sabe? São contextos sensíveis, lembrei a palavra. O contexto de saúde e contexto jurídico e o contexto religioso são contextos sensíveis, onde a gente tem que estar sempre estudando. A gente quase faz uma formação de direito separado para poder atuar no contexto jurídico, quase faz uma formação de medicina para poder atuar da melhor forma no contexto médico, por exemplo, né? Entendi. A gente tem que estar sempre estudando, eu já sei Libras, eu já sei português, vou ali. Aí encontra uma juridiquês diferente do teu linguajar cotidiano, né? Nossa, que desafio, hein? Tecnicista ali. Então a gente tem que estar sempre estudando, sempre formação para poder entregar o melhor trabalho, fazer um trabalho com ética e dedicação é sempre importante, né? E quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos intérpretes de Libra no mercado de trabalho? Conta essa aí pra gente. Assim, ao meu ver, né, são duas coisas específicas, basicamente. Primeiramente, a questão da falta de concurso, ou seja, a lei diz que tem que ter, em todos os ambientes públicos, pelo menos um tradutor e intérprete de língua de sinais, fixo ali, né? A lei diz isso. Mas nem as universidades há o cargo para o concurso de tradutor e intérprete. Já foi extinto, no caso, né? E a segunda coisa é quando a gente trabalha como empreendedor, pessoas que fazem uma concorrência desleal. Ou seja, vamos supor que tem a tabela da Febrapios, né? Que é uma tabela que a maioria dos tradutores e intérpretes utilizam como referência, mas não é o que todo mundo cobra, vamos dizer assim. E algumas pessoas, elas cobram abaixo desse valor de referência, né? E acaba gerando uma concorrência desleal aí para quem trabalha nesse contexto, né, de empreendimentos com a tradução e interpretação de Libras. E aí isso acaba desvalorizando o trabalho, né, das pessoas. Entendi. Em que sentido? Por exemplo, eu sou formada em Letras Libras, atualmente estou fazendo uma segunda formação, ou seja, estou fazendo licenciatura em Letras Libras, estou no mestrado de Letras, estou fazendo uma especialização em ensino de línguas, ou seja, estou estudando, estou dando continuidade à minha formação. E aí, o meu valor é X, por causa dessa questão. Além da formação, tem tempo, tem alimentação, tem transporte, tem várias coisas que podem ser cobradas nesse contexto, além da interpretação, né? Entendi. E muitas vezes outras pessoas que fazem essa concorrência desleal cobram preço Y. E esse preço Y não cobre nem a nota fiscal que precisa ser emitida. Entendi. Então é bem complicado, né? A questão da concorrência desleal e a falta de concursos nas instituições públicas e privadas para tradutores e intérpretes, né? Uhum. E o que você acredita que ainda precisa ser feito para melhorar a inclusão, a acessibilidade para as pessoas surdas no Brasil? Nossa, que pergunta difícil essa, hein? Porque em termos de lei, nós temos leis, né? Sim. Mas existe a questão atitudinal da sociedade, né? E muitas vezes uma pessoa surda chega no local, vixe Maria, a pessoa já solta logo um vixe Maria, é surdo, vai lá tu atender, mas eu não sei Libras, mas então manda embora. E muitas vezes tem por causa dessa questão linguística, né? E também essa falta de empatia, essa questão da atitude, né? De transformar a atitude da sociedade, auxiliaria bastante no melhor atendimento para a comunidade surda, né? Mas eu tenho um exemplo bem, bem bonito e bem legal que acontece em uma UBS da prefeitura, que a diretora, ela implantou um sistema de cartões que
que identifica que deficiência aquela pessoa tem. E aí, no momento de chamar, tem lá o cartãozinho, a pessoa da recepção mostra o cartãozinho, se a pessoa é surda, ela vê, né, lá, ela tá com o cartãozinho, e consegue ser atendida. E essa diretora desse OBS, ela também é formada em letras libras, então às vezes ela dá ali uma assistência, mas isso é uma medida paliativa. Entendi. O que seria necessário ser feito era contratar de fato tradutor e intérprete de libras para atuar nessa OBS ou em todos os órgãos públicos, dependente se é do executivo, legislativo, judiciário, dependente do contexto, devia existir, né? Esse profissional nesses locais. Verdade, eu concordo com você. Hoje em dia a gente tem muitas pessoas com necessidades especiais e muitas vezes não tem assim um atendimento adequado quando a pessoa chega. A gente sabe que tem prioridade, mas em muitos casos aí nesse que mais dificulta ainda por ter surdez, a falta da fala, isso é de suma importância ter nesse momento os seus serviços, não é verdade? E quais são as dificuldades entre o intérprete de Libras? Quais são as diferenças, na verdade, entre o intérprete de Libras e um ambiente educacional, em eventos públicos? Explica aí pra gente essa diferença. É porque, assim, né, a gente se forma em letras libras, numa questão mais, vamos dizer, geral. Sim. E aí a gente vai se especializando com aquele ambiente que a gente tem mais afinidade. Então, existem alguns ambientes gerais, vamos dizer assim, contexto educacional, que é o que atua em escolas de ensino básico, fundamental, médio e ensino primário, fundamental, médio e superior. E tem o contexto jurídico, que é o que atua nos tribunais, nas câmaras de conciliação, em audiências, em eventos da justiça. Tem o contexto da saúde, que atua em partos, cirurgias, emergências, atendimento nas emergências, né? E tem, assim, tem o cultural, que trabalha em shows, em teatro, em tradução de músicas e eventos nesse sentido. Tem o religioso, que atua dentro das igrejas, com missões, cultos, eventos no contexto religioso, independente da religião, dependendo de qual religião aquela pessoa acredita, né? Sim. E serve, ela vai atuar nesse contexto. Eu conheço alguns intérpretes que atuam no contexto da Umbanda, por exemplo. Eu conheço intérpretes que atuam no contexto de igreja evangélica. Então, tem vários campos que o tradutor e intérprete pode estar, de certa forma, se especializando, né? Eu atuo principalmente no contexto jurídico, hoje educacional, jurídico, educacional e cultural. Mas eu já atuei em contexto de saúde, atuo também no contexto religioso. Então, assim, não estou falando que eu sei de tudo, né? Mas já aprende muito, né? Andar em diversos contextos, né? Aqueles que a gente tem mais afinidade, aqueles que a gente tem mais habilidade de traduzir e interpretar. Entendi. E como você se prepara para interpretar em eventos ou situações específicas como conferências ou peças de teatro? Como é que você faz? Conta aí pra gente. Em peças de teatro, geralmente a gente acompanha alguns ensaios da trupe, né, do grupo de teatro que vai fazer a apresentação. A gente acompanha, a gente explica também como é que funciona a atuação do tradutor-intérprete, né, que pode ser tanto participando da peça, quanto apenas traduzindo como uma pessoa externa, né? Existem essas duas formas de atuação. E a gente explica como é que funciona, que precisa ter um lugar mais iluminado para o tradutor, para que a comunidade surda consiga visualizá-lo da melhor maneira, seja no palco, seja numa tela. Precisa ter um espaço específico para o tradutor-intérprete no contexto de peça, por exemplo. E no contexto de conferência, geralmente a gente solicita antecipadamente o material, né, do palestrante para o evento.
A gente dá uma estudada. Quando não é possível chegar antes desse material, a gente pega a temática geral da palestra, da conferência, e vai estudando alguns termos, alguns sinais relacionados. E dessa forma a gente vai combinando, por exemplo, a gente sempre trabalha em dupla ou em grupo. Então a gente vai combinando quais sinais a gente vai usar para determinado termo, como a gente vai fazer a troca, se vai fazer em 15 minutos, se vai ser em 20 minutos, quem vai estar coordenando o grupo, ou quem vai estar marcando ou dando assistência enquanto o outro está no palco, né? Entendi. É basicamente dessa forma, assim, de uma forma mais resumida que eu posso falar, né? Sim, entendi. E como você lida com a questão da neutralidade e a imparcialidade ao interpretar? Nossa, isso acontece muito quando eu preciso a gente trabalha bastante essa questão, né? Sim. E eu trabalho muito, eu vou ao psicólogo, principalmente, né? Porque isso acaba afetando a gente de alguma maneira. Principalmente quando a gente trabalha nessa questão que tem contato. Nossa profissão tem muito contato com a pessoa que vai usufruir dos nossos serviços, entendeu? Então a gente precisa estar com esse tratamento no psicólogo em dias. Porque, Entendi. por exemplo, em contexto de audiência que vai tratar de violência doméstica, geralmente o juiz é homem, o promotor é homem, a defesa é homem, o meu colega que está atuando comigo como tradutor e intérprete é um homem, e ali só tem eu, naquela sala de mulher, só tem eu e a vítima. Entendi. E muitas vezes a vítima, ela me vê como um porto seguro, não sei como explicar. Eu entendi. E eu tenho que me manter distante dessa pessoa, né? Assim, vou ali, estou aqui para traduzir, sou a tradutora, enfim, só isso. Mas, por exemplo, quando ela precisa prestar o depoimento dela, falar a versão dela, apesar dos autos, né, tem que repetir outra vez ali, falar, explicar como foi a visão dela, o que ela lembra, etc. E aí a pessoa surda, a mulher, vítima surda ali, ela, em vez de virar, por exemplo, meu colega, é o momento dele traduzir, ela vira para mim e traduz e faz para mim, para eu traduzir, né? Entendi. E aí é bem marcante, assim, essas situações me marcam bastante, né? Nossa. Eu acabo, às vezes, absorvendo algumas questões. Sei. E por isso que é bem importante que a gente também cuide da nossa mente nesse processo de atuação, né? É verdade. Mas a gente tem que sempre manter essa questão ética, manter esse distanciamento. Se manter firme também, né? De justiça, né? Uhum. Se manter firme, porque de certo modo você acaba se comovendo com a história, né? Sim. Teve uma situação que eu não tinha acessado os autos antes, né? E eu cheguei lá Sim. E aí tava eu e meu colega e todo mundo lá na audiência, e entrou a vítima e aí apresentaram os autos no momento lá, né, pra gente. Sim. Nossa, aquilo, se eu não conseguir segurar meu rosto, eles devem ter percebido com certeza, porque eu tomei um susto, literalmente. Não sei se eu consegui controlar minhas expressões, mas porque tem que se manter neutra, assim, né? Tem que se manter a expressão neutra. Eu observo muito quando os intérpretes estão ali naquele cantinho da TV, estão fazendo lá, falando com os sinais, eu noto assim uma neutralidade, né? Faz parte, né? A gente precisa praticar, ou seja, a gente precisa treinar essa questão da neutralidade, né? Para a gente evitar certas expressões. Por exemplo, interpretação política. Geralmente, a gente não atua só com o político que a gente apoia, a gente atua com diversos políticos, né? Então, às vezes, a gente não concorda com a proposta de um deles lá. Sim. Eu não vou ficar fazendo expressão de nojo, lógico, de desdém. Eu estou atuando ali como tradutor e intérprete, então, ali naquele momento... Tem que se manter neutra. Eu não sou a Laís que está apoiando o político X. Eu sou a Laís, tradutora e intérprete, que precisa traduzir isso aqui. E ser profissional o suficiente, né? Exatamente. Entendi. Eu, quanto mulher, eu não posso ver outra mulher chorando. Eu me desmancho em lágrimas, sou manteiga derretida. Eu não dava para ser intérprete. Mas acho que eu não ia segurar a emoção. É muito complicado pra gente, porque a gente precisa
Teve uma outra situação que eu precisei acompanhar uma vítima, né? Desde da denúncia até pegarem o cara, uma adolescente que foi abusada. Nossa, eu fiquei indignada. assim, na frente dela eu era um muro, né? Uma rocha. Mas depois que eu saí da presença dela, eu tive que fazer tratamento, acompanhamento por muitos meses. Nossa. Como psicólogo. Eu precisei me afastar da família dela, assim, porque a gente acaba se envolvendo tendo de certa forma, né? Maior, né? Com a pessoa. Então eu fiquei bem impactada, bem abalada com esse tipo de caso, né? Entendi. E foi bem chocante para mim. Tipo mas isso, mas a gente vai treinando e vai praticando essa coisa da neutralidade. Ali no momento a gente não expressa nada, mas depois você acaba no choro, você acaba de raiva. Eu sei como é. Você já experimentou passou por essa experiência no caso dessa menina que sofreu estupro? No momento ali você teve que se manter neutra, se manter firme, se manter forte, manter ali o seu profissional no auge, mas depois que aconteceu a situação, você não foi lá para, de repente, dar um abraço, pôr para fora a tua emoção? De certo modo, isso te ajudar a não ficar com aquilo na tua cabeça? Nossa, a minha vontade foi fazer isso, mas eu não podia. Não dava, porque eu estava ali naquele momento como tradutor e intérprete, né? E eu não podia fazer isso de jeito nenhum. Mas a minha vontade era, né? Assim, como pessoa, Laís, humana, sem ser tradutor e intérprete, era chegar nela, abraçar e deixar ela chorar no meu ombro, mas... Isso. A questão da minha ética mesmo não permitia que eu fizesse isso. Eu sei. Né? Mesmo depois do evento? Mesmo depois? Assim, eu tenho contato com a pessoa, mas assim, não é aquela coisa, minha amiga, não sei o quê. Entendi. Mas aquele momento de solidariedade, né? Exatamente. Eu gosto da pessoa, eu a conheço, eu tenho sentimentos assim, nossa, que bom que ela superou isso, mas eu não consigo fazer isso, né? Porque coisas dentro de mim, além da minha ética profissional, tem a minha questão moral também, né? Sim. E que me impediam me impedem até hoje de fazer esse tipo de... revisitar essas memórias, né? Com ela. Certo. Laís, quais são as dificuldades mais comuns enfrentadas pelos intérpretes ao traduzir expressões idiomáticas ou culturais? Nossa, assim, é bem grande, mas é para isso que a gente sempre se prepara e treina antes. Mas quando a gente pega de surpresa com alguma piadinha, a gente... Por isso que eu falei no início, né? É bem importante que o tradutor-intérprete de língua brasileira de sinais conheça bastante de português e conheça bastante de Libras. Justamente para poder conseguir, vamos assim dizer, pegar essas assim no ato e fazer a tradução adequada. Ele precisa conhecer bem, né? Ele precisa estar bem inteirado da cultura surda, tá bem inteirado da questão dos termos em português, das expressões idiomáticas. Então, para a gente fazer essa conexão rápida, né? Sei lá, não adianta chorar pelo leite derramado, aí faz um sinal lá de o equivalente e já era, né? Ou então vai ali buscando as estratégias que façam ser compreensível as expressões idiomáticas usadas pelo palestrante. Então, é sempre importante estar estudando, e é importantíssimo conhecer as duas culturas a fundo. Mas o português é a primeira língua do tradutor, mas independente, a forma que a gente fala não é a mesma forma que o palestrante vai falar, ou não é a mesma forma com que, sei lá, no contexto jurídico vai se falar. Então a gente precisa estar sempre estudando e sempre em constante formação, né? Entendi. E como a tecnologia tem influenciado o trabalho dos intérpretes de Libra, especialmente assim no uso de plataformas online? Assim, para mim, especificamente, eu não sei como é que está acontecendo assim com meus colegas, né?
para mim é bem interessante. Existe essa possibilidade de se conectar com outras pessoas de outros estados, conhecer o trabalho de outras pessoas de outros lugares, né? E também possibilita esses atendimentos remotos. Esses dias eu estava em um evento de posse da minha irmã e aí precisaram da minha presença, da minha tradução, né? Na Câmara de Conciliação da DPE. E eu falei que eu não podia estar presencialmente. E a gente fez esse atendimento por videochamada, onde estava lá a pessoa que estava recolhendo o depoimento da pessoa lá, que precisou de atendimento, de tradução e interpretação. E eu estava lá traduzindo de português para Libras, de Libras para português, de forma virtual, remota, no caso, né? Então, para mim, como eu tenho essa habilidade tecnológica, vamos dizer assim, né? Esse letramento tecnológico, para mim é muito bom. É bom para editar vídeo, é bom para participar de conferências que são em outros estados que eu não posso estar presente. É bom. Para mim, é ótimo. Na pandemia se fez muito dessa forma, não foi? Exatamente. E também, mas existe uma questão que as pessoas confundem, né? Existem alguns aplicativos, por exemplo, como o HandTalk, que é um aplicativo que é utilizado para aprender Libras, muito famoso aí, aqui no Brasil, que algumas pessoas utilizam como tradutores, né? Em vídeos. Só que isso não é uma prática bem vista pela comunidade surda. É uma prática errada, principalmente no período eleitoral, né, que está chegando aí. Muitos partidos e muitos candidatos, para não cair na lei eleitoral lá, que obriga eles a colocarem a tradução, né, e interpretação em Libras nas suas campanhas, colocam o avatar desse aplicativo. Entendi. Só que isso gera, assim, estou sendo bem legal aqui falando aqui, né, para aqueles que pretendem ser candidatos. Isso gera multa, tanto para o partido quanto para o candidato. Então, antes de colocar o avatar, pensem bem, né? E também no momento da contratação de tradutores e intérpretes, não vai, tu sabe Libras? Então eu vou te dar aqui R$200 para fazer a tradução. Não faz isso não, tá? Não é bem assim, né, Laís? Tem todo um estudo, tem todo... vai denunciar, vai reclamar, vai avisar a justiça, e eles vão atrás do direito deles. Então é só um formativo, meio que aviso, que nesse contexto, assim, não dá para utilizar a inteligência artificial para fazer a tradução de vídeos institucionais, no caso, né? Vamos dizer assim. Sim. Você acredita que a sociedade em geral tem consciência da importância do intérprete de Libras? O que poderia ser feito para aumentar, assim, essa conscientização? No antigo governo, né, no governo Bolsonaro, houve uma grande visibilidade, né, da profissão do tradutor-intérprete. Hoje a gente está bem conhecido, as pessoas sabem, só que existem alguns equívocos, né, da sociedade em relação às línguas de sinais. Geralmente as pessoas confundem a Libras como uma língua universal, em todo lugar falam Libras. Não é. A Libras, vamos assim reforçar, né, é a língua brasileira de sinais. Cada país tem sua língua de sinais. Então, são coisinhas que às vezes parecem inocentes, né? Ou então besta, mas que acabam prejudicando, de certa forma, a comunidade surda, né? Aqui no contexto de Roraima, por exemplo, que são registradas há bastante língua de sinais. Existem língua de sinais indígenas aqui em Roraima. Existe língua de sinais, a língua de sinais venezuelana, que vieram com os migrantes surdos venezuelanos. Existe a Libras, existe a língua de sinais guianense. Então, aqui é um estado multilingüe. Então, dizer que a língua de sinais são universais
elas não são. Cada país tem sua língua de sinal e cada um tem sua especificidade, né? Com o seu idioma, né? Então trazer mais assim, a universidade, ela tem esse papel, né, de trazer essa conscientização, mas também dá para encontrar, se tem alguma dúvida acerca disso, né, sobre a comunidade surda, sobre língua de sinais, ou sobre o tradutor-intérprete, a gente pode dar um Google também, né? Então, sim, com certeza. Usar as ferramentas que nós temos de forma que nos ajude a compreender essas questões, né? Eu acho muito importante, interessante, a questão de, pelo menos, ser passada assim, de forma básica para as crianças da escola, quando eles têm assim, um coleguinha que é surdo-mudo, eles têm essa dedicação, essa atenção especial de estar colocando lá aquele professor que tenha Libras. Eu creio que não seja tão apto como o próprio intérprete, né, de Libras, porque vocês têm assim um vasto conhecimento, um estudo constante e participam de várias áreas, de vários eventos. E daí, mas assim, um dia eu vi uma criança ficar tão feliz que ele disse que conseguiu, de certo modo, se comunicar com o coleguinha, porque ele não falava, nem ouvia. E eis aí a importância dessa profissão, eis a importância de conhecer pelo menos o básico, né? Nas escolas municipais, existem algumas escolas polo, bilíngue, onde as crianças têm esse contato, né, não são em todas, mas em algumas tem escolas polo, bilíngues, que utilizam português e Libras, algumas. Em algumas escolas do estado também hoje tem alguns tradutores e intérpretes, mas a seleção desses tradutores do estado não foi, de certa forma, tão adequada como seria o ideal para a nossa categoria, né? Sim. Mas também existe na rede estadual. Então, assim, é mais, por exemplo, vamos fazer um seletivo. Procurem as pessoas que são dessa categoria para organizar esse seletivo, entende? Coisas que, assim, às vezes parecem básicas, mas que não acontecem porque as pessoas acham que não precisa. Você imagina só, vou fazer um concurso, vou criar aqui um edital para fazer um concurso para juiz, e eu não sou juíza. Quais seriam as... Entende? Entendi. Será que eu como tradutor e intérprete, vou saber questões específicas da profissão de um magistrado? Como é que eu, que não sou magistrado, vou criar esse edital? Ou então, nem chamei, nem contactei pessoas que são da área. São coisas assim que parecem simples, mas que às vezes fazem toda a diferença nesse processo de conscientização da sociedade, né? Entendi. E quais são os principais desafios que você encontra ao trabalhar em ambientes com pouca familiaridade com a comunidade surda? Desculpa, não entendi a pergunta. Quais são os principais desafios que você encontra ao trabalhar em ambientes com pouca familiaridade com a comunidade surda? Muitas vezes os surdos não frequentam alguns lugares justamente porque não tem intérprete, né? Sim. Então, eles passam a frequentar quando eles sabem que tem intérprete. Então, é uma questão que eu gostaria de falar aqui, sobre isso, né? Que às vezes algumas instituições trabalham com oferta e demanda, né? Sim. Se tem surdo, eu vou contratar um tradutor-intérprete. Só que para a comunidade surda não é assim que funciona exatamente. Eles vão, se tem intérprete no ambiente, eles passam a frequentar o ambiente. Então, parece que está um pouco diferenciada a sociedade, assim, mas é aquela coisa de prevenir é melhor que remediar. Com certeza, entendi. É bom sempre a gente estar conversando, que é para todo mundo ficar assim ciente de como tudo isso funciona, de como tudo isso ocorre, né? Porque, de certo modo, estão inseridos, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter conhecimento
de tudo que está se passando ao nosso redor. E como você mantém as suas habilidades em conhecimentos atualizados na área da interpretação, intérprete de Libras? Eu estou sempre estudando, né? Como eu já disse, hoje eu sou mestranda em letras aqui pela UFRR, também estou fazendo uma especialização em ensino de línguas na UER e atualmente estou fazendo minha segunda graduação em letras Libras, licenciatura, para que eu possa estar atuando e ensinando Libras, né? Em língua de sinais, no caso. Então, eu estou sempre nesse processo formativo. Eu já fiz alguns cursos de interpretação forense, de interpretação comunitária, por algumas outras universidades federais do Brasil, né? Eu estou sempre nesse processo de formação, estou sempre buscando curso, por exemplo, para trabalhar em contexto cultural. Esses tempos eu fiz um curso, A Poética da Libras, onde trata das questões expressivas, culturais e gírias, movimento do corpo, como integralizar a tradução no contexto artístico, né? Como integralizar o intérprete na peça, ou se ele está fora da peça, como aproveitar melhor esse tradutor-intérprete. Então, a gente está sempre, pelo menos eu, né? Estou sempre nesse processo formativo, estou sempre buscando novas habilidades. Por exemplo, eu sou tradutor-intérprete, mas eu trabalho só com tradução e ensino? Não, eu também faço edição de vídeos, eu gravo vídeos, eu mexo com algumas plataformas de transmissão. Então, essas habilidades a gente precisa também entender pelo menos o básico para poder fazer um melhor trabalho, né? Com certeza. Está sempre em constante estudo, em constante atualização, não é verdade? Para lidar com quaisquer surpresa que vier aí pela frente. Exatamente. Quais são as principais diferenças entre a interpretação simultânea e a consecutiva em Libras? Explica para a gente. Tá. A interpretação simultânea acontece, por exemplo, eu estou falando agora aqui. Sim. E, ao mesmo tempo, um tradutor-intérprete está fazendo exatamente o que eu estou falando. Assim, não exatamente, ele está fazendo a tradução para a comunidade surda, a interpretação para a comunidade surda naquele momento. É ao mesmo tempo. Entendi. É quase que imediato. Tem só um tempinho ali para o intérprete processar, que é muito rápido dentro do cérebro dele, e traduz ao mesmo tempo que o palestrante está falando. A consecutiva, geralmente, acontece quando, por exemplo, a pessoa fala espanhol, vamos supor, né? Sim. E eu vou traduzir, eu sou tradutora português Libras. E aí tem um segundo tradutor que é de espanhol português, vamos supor. Entendi. Tá entendendo? Estou entendendo. Aí tem o palestrante, o tradutor de espanhol português e o tradutor português Libras. E aí a consecutiva acontece da seguinte maneira. O palestrante fala uma frase, vamos supor que é uma frase, ou conclui um certo bloco de assunto, e aí o tradutor de espanhol português faz a tradução do espanhol para o português e o tradutor e intérprete de Libras faz a tradução do português para Libras. Então é um processo, vamos dizer que pausado, tem partes, né? Por partes. Entendi. E o simultâneo um pouco mais acontece complexo, né? Bem mais complexo. E aí vocês se viram entre vocês, um interpretando o outro. Isso. E como você vê Sim, entendi. Como você vê o futuro da profissão de intérprete de Libras no Brasil e quais são as perspectivas de desafios para os próximos anos? Eu acredito que na verdade, o meu maior sonho, eu acredito que a vontade da maioria dos tradutores intérpretes é a possibilidade de ter concurso para a nossa categoria, né? E também conquistar diversas outras questões, né, que relacionadas à categoria, como esse conselho, para a gente ter uma certas regras que regem a nossa profissão, né? E também o futuro que eu vejo assim, para a gente é estar conquistando já essas questões que estão faltando, de certa maneira, para a gente, né? Além da legislação. Com certeza. E eu acho que a maior dificuldade hoje é
conciliando com esses outros tradutores e intérpretes, né? Está se lutando e caminhando na mesma direção, porque alguns eles estão às vezes atuando só para si, só para conseguir dinheiro, e acabam esquecendo que a classe como um todo precisa estar lutando junto, né, para poder conquistar e exigir os direitos que estão aí para gente como tradutor e intérprete. Com certeza. Laís, algo mais a nos acrescentar para a gente estar aqui findando aqui nosso bate-papo? Eu gostaria de agradecer primeiramente, né, ao convite para eu estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa profissão, trazendo algumas dicas e também fazendo algumas correções acerca dessa temática que tem surgido aí esses dias. E queria dizer que é um prazer atuar nesses órgãos que eu estou hoje, como a DPE, né, o Tribunal de Justiça, o TRE, e também eu sou tradutora e intérprete da Universidade Federal de Roraima. Então, para mim é um grande prazer, né, estar atuando com aquilo que eu estudei e que eu me formei, né. Então, para mim é um prazer estar sempre exercendo essa profissão e trazendo acessibilidade nesses órgãos que eu já citei. E para aqueles que tiverem mais curiosidade, eles podem estar acompanhando minha rede social, é @tradimdejesus. Muito bem. E podem estar acompanhando as redes sociais também daqui da UFRR e da DPE e os demais lugares que a gente está ali atuando com a tradução e interpretação, eu e meus colegas, né? Que legal. Laís, muito obrigado. Quero dizer para você que Entrevistas DPE está sempre de portas abertas para você. Parabéns pelo seu dia, que tem 2 datas, né? Uma 30 de setembro e a outra dia 26 de julho. Isso. Parabéns, que seja essa profissão cada vez mais reconhecida, cada vez mais valorizada. Tá? Muito obrigado. Nós conversamos com Laís de Jesus, ela que é intérprete profissional. Nós falamos sobre os desafios e as experiências e o impacto dessa profissão essencial para a comunicação e a igualdade de oportunidades. Nós ficamos por aqui com mais uma edição do Entrevistas DPE. Eu sou Adriana Paulino e até a próxima.